Olá a todos, bem-vindos ao canal e tá aí na tela mais um vídeo da série, agora falando sobre Arduino. Este é o capítulo 10 e essa aula é falando sobre o componente resistor e seu código de cores. Tipos de resistores. Temos o resistor de carvão, esse é o mais comum de se encontrar. Temos o resistor de metal filme, esse é utilizado onde necessita uma maior precisão. Temos resistores de fio, para locais onde há uma maior passagem de corrente, eles suportam uma maior temperatura. Temos o potenciômetro, que é um resistor variável, mexendo em seu eixo, você varia essa resistência. Temos o trim-pot, que também é um resistor ajustável, geralmente encontrado dentro de aparelhos para fazer ajustes. Temos o LDR, que é um resistor dependente de luz, e o resistor NTC e o PTC, que são resistores dependentes de temperatura. Existem muitos outros tipos de resistores, mas os mais comuns são esses aqui apresentados. Mas o que é um resistor? Um resistor ele é utilizado em aparelhos para controlar uma determinada corrente. A gente vai estar utilizando muito esse resistor de carvão, que é para ligar os nossos LEDs. Ele vai limitar a corrente para não queimar a porta do Arduino, nem tampouco queimar também o LED. Então o resistor vai ser utilizado entre o Arduino e o LED para controlar a corrente. A gente vai aprender a fazer esse cálculo e como fazer a leitura dos resistores. Como estamos vendo ali no resistor de carvão, é um resistor de 5 faixas, onde as 4 primeiras faixas ele representa o valor do resistor e a quinta faixa ele representa a tolerância. Mas geralmente o que mais se vê são resistores de 3 faixas, que mostra o valor do resistor, e a quarta faixa fica sendo a tolerância. A gente vai ver isso no decorrer da aula ainda. Vamos ao código de cores. O preto representa 0, marrom 1, vermelho 2, laranja 3, amarelo 4, verde 5, azul 6, violeta 7, cinza 8 e branco 9. É com essa tabela que a gente vai fazer a identificação do valor do resistor. Esse 1% do lado da faixa marrom ele representa a tolerância, e o vermelho também representa 2%, quando essa faixa se encontra no lugar da tolerância. Temos ainda a faixa dourada, que representa 5% de tolerância, e a prata, que representa 10%. No dourado, que é 0,1, e no prata, que é 0,01, é quando essas faixas vêm na terceira, que é o fator multiplicador. A gente vai ver isso aqui ainda. Como vimos, temos resistores com 4 faixas, onde as 3 primeiras faixas é que representam o valor do resistor e a quarta faixa a tolerância. E temos resistores de 5 faixas, onde as 4 primeiras representam o valor e a quinta representa a tolerância. Os resistores mais encontrados são os de 4 faixas, onde as 3 primeiras são os valores, são o valor, e a quarta a tolerância. Vamos a um exemplo para ficar mais fácil. Se pegarmos um resistor onde a primeira faixa é marrom, a segunda preta e a terceira marrom, e na sua quarta faixa o valor dourado, esse resistor seria o seguinte: primeira faixa, a gente pega o valor real que está na tabela, que é 1. A segunda faixa também o valor real, que é 0, no caso aqui o preto. E a terceira faixa é o fator multiplicador. Como é marrom,
e o marrom representa 1, então a gente acrescenta o 0. Então a terceira faixa vai ser sempre a quantidade de 0 que vamos acrescentar. Então esse resistor passa a ser de 100 ohm. Como a quarta faixa é dourada e é da tolerância, então é de 5%. Então esse resistor seria de 100 ohm ou 100 R com 5% de tolerância. Vamos a mais um exemplo. Agora pegando já a imagem do resistor. Temos aí um resistor de 4 anéis. Como vocês podem ver, o anel de tolerância ele é afastado dos demais anéis. Então, começa a se contar sempre da esquerda para a direita, onde o primeiro anel é o primeiro algarismo, o segundo e o terceiro o fator multiplicador. E o anel mais afastado sempre vai ser o da tolerância. Como a primeira faixa é marrom, ele representa 1, é o algarismo significativo. O segundo é o preto, é o 0, e o terceiro é o multiplicador. Como a terceira faixa ela é laranja, e o laranja é 3, então acrescentamos 3 zeros. Então, e a quarta faixa, 5% de tolerância, que é o dourado. Então esse resistor passa a ser de 10.000 ohm ou 10K. Vamos a mais um exemplo. Temos com a primeira faixa o verde, que representa 5, a segunda o azul, que representa 6, e a terceira o fator multiplicador. Como é marrom, acrescentamos apenas um 0. A quarta faixa é a tolerância, 5%. Tá aí. Então o resistor é de 560 ohm com 5% de tolerância. O que seria esse 5%? É que esse valor ele pode variar para 5% a mais ou 5% a menos desse valor que a gente encontrou. Então, geralmente, nos meios técnicos, a gente chama de 560 ohm ou 560 R. Vamos a mais um exemplo. Temos aí um resistor onde a primeira faixa é amarelo, que representa 4. A segunda faixa é o violeta, que representa 7. E a terceira faixa, o marrom, que representa 1. Então, colocamos um 0. Então, esse resistor é de 470 ohm. Mais uma vez a faixa dourada, com 5% de tolerância. Ou 470 R. Vamos a mais um exemplo. Temos na primeira faixa o verde, que representa 5. Na segunda faixa, o azul, que representa 6. E agora, na terceira faixa, temos o preto. Como na terceira faixa a quantidade de 0 que vamos colocar, e como é preto, que é 0, então não colocamos nada. Então, esse resistor é de apenas 56 ohm. Novamente, com 5% de tolerância. Ou 56 R. Eu estou colocando sempre 5% de tolerância porque geralmente é o que mais se encontra no comércio. Vamos a mais um exemplo. Temos na primeira faixa o vermelho, que representa 2. Na segunda faixa, novamente o vermelho, que representa 2. E na terceira faixa, o marrom, que representa 1. Então acrescentamos um 0. Então esse resistor é de 220 ohm com 5% de tolerância ou 220 R. Vamos a mais um exemplo. A primeira faixa temos o marrom, que representa 1. Na segunda o preto, que representa 0. E na terceira faixa temos o vermelho, que representa 2. Como é 2, acrescentamos 2 zeros. Então esse resistor é de 1000 ohm com 5% de tolerância ou 1K. Vamos a esse exemplo aqui. A primeira faixa temos o verde, segunda o vermelho, a terceira o laranja, a quarta faixa temos primeira faixa verde, segunda faixa vermelho,
a terceira faixa dourada e a quarta faixa também dourada. Quando você encontrar resistores com a terceira faixa dourada, como vimos aqui logo abaixo, o fator multiplicador dele é 0,1, ou seja, é vírgula no meio. Então o primeiro número é 5, o segundo é vermelho, que representa 2, e como temos na terceira faixa dourada, é vírgula no meio, 5,2 ohm, ou 5,2 R, com 5% de tolerância. Vamos a mais um exemplo. Temos a primeira faixa, o verde, a segunda faixa, o vermelho, a terceira faixa agora o prata. Como temos o prata e o fator multiplicador dele é 0,01, é 0 na frente dos dois primeiros números. Como o primeiro número é 5, temos ali a tolerância de 5%. A primeira faixa é 5, a segunda é 2. Como o fator multiplicador é o prata, então é 0,52 R, com 5% de tolerância. Este é o final do vídeo e do capítulo 10. Espero que tenham gostado. Aguardo vocês nas próximas aulas. Se gostou, dá um joinha e ajude a divulgar o nosso canal. Valeu e até a próxima aula.